Boa noite, bom dia, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. O tema de hoje tem tudo a ver com o modo como a gente começa todas as nossas aulas durante as semanas. Fiquei pensando qual seria o melhor título para isso, baseado principalmente no Duktei Torah do Alter Rebbe dessa semana, Parashat Pinchas, em todo o mundo, em Israel, já começando Parashat Matot, que sempre está ligado com Parashat Masei também, que vem na semana seguinte. A ideia está ligada com a existência de opostos, de diferenças e a energia que traz através disso. Então, por isso eu falei que tinha a ver com o que eu tinha acabado de falar, né? O bom dia e a boa noite, a Shavua e o Shabat, né? A semana e o dia do Shabat, e o Mashiach Now, que é o que liga todos os dois extremos. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acabei de ouvir uma história também nessa saída do Shabat, que sobre essa ligação de extremos, e é bem interessante fazer a paz. Para isso que a gente veio para esse mundo, para isso que a Torá foi dada para a gente fazer a paz. E só existe paz quando tem dois opostos. Isso pode nos ajudar muito durante o nosso dia a dia a procurar essa paz, mas não num modo simples de simplesmente ceder, né, de se igualar. A paz reconhece justamente aqui nesse mundo que tem diferenças. Como fazer essa paz, como viver em paz, é uma grande sabedoria que a gente deve aplicar, deve viver de uma forma constante, em todos os modos. Então, vamos falar um pouquinho então sobre a Parashá, né? A gente tem que viver com o tempo. O tempo agora, no mundo inteiro, é Parashat Pinchas. Pinchas ben Lazar Cohen, ele não era um Cohen, e no começo, né, baseado no que ele fez na Parashá passada em Balak, no final de Balak, que ele consegue trazer paz no povo ao acabar com um conflito que estava tendo. Ele é reconhecido, recompensado por Hashem, que nessa Parashá que leva o nome dele, ele se transforma no único que conquistou o direito de ser um Cohen em toda a história, e nunca mais depois dele. Inclusive, de todos os Kohanim que saíram dos filhos de Aharon e do Pinchas, a maior parte dos Kohanim que foram Kohen Gadol foram justamente descendentes de Pinchas. Dessa transformação, até coloquei aí como subtítulo Transformação Impossível. As duas coisas convivem, né? Se é impossível, não tem como transformar. E se teve transformação, não é impossível. Então, era impossível, e Pinchas fez de um modo que está ligado com esse nosso segredo que a gente vai falar sobre como transformar os opostos de uma forma que seja possível e que seja realmente fora do comum, acima da natureza, e o resultado também desproporcional, né, muito maior. Então, vamos ao título, né, que eu pensei: dos pés à cabeça. Ponto de interrogação, porque é uma pergunta como a gente sempre tende a fazer, né? É possível ir dos pés para a cabeça? É interessante, né, entre parênteses, que não foi exatamente tão fácil encontrar a expressão para o que eu queria transmitir. Primeiro eu pensei em de ponta a cabeça, né, que seria de uma ponta a outra, de um extremo a outro. Mas eu fui descobrir que de ponta a cabeça não tem nada a ver com o que eu queria falar. De ponta a cabeça quer dizer de cabeça para baixo.
que também tem a ver um pouquinho, né? Na verdade não é completamente fora não. Eu pensei na ideia do Sevivon, que também é uma das bases, as bases dos dois principais Hagim, que não são da Torá, são de Rabanan, que é Purim e Hanukkah, estão ligados com de ponta cabeça para baixo. O Sevivon, né, a ponta, ele fica para baixo, né, de cabeça para baixo. E Purim é Nafohu, que é transformar de ponta a cabeça, ficar de cabeça para baixo. Né? Mas o ponto que eu queria falar não era ficar de cabeça para baixo, mas sim é uma transformação. Também, na verdade, não é dos pés à cabeça. Descobri que a expressão dos pés à cabeça quer dizer completamente, né? Se vestir de ponta a ponta, né? Dos pés à cabeça, incluindo, né? Dos pés à cabeça e tudo que tem no meio. Mas o que eu queria falar é como transformar que os pés virem a cabeça. Não a cabeça vira os pés, mas sim dos pés virem a cabeça. Dos pés no sentido do que é mais baixo, mais profundo, mais longe, mais distante, mais escuro, de um certo modo, mais com menos vida, passe a ser uma cabeça que tem vida, que é líder. Então, essa transformação dos pés chegarem até a cabeça é o ponto que eu queria falar, que tem a ver com essa transformação impossível do Pinhas e o nosso dia a dia. Justamente porque a gente está, Parashat Pinhas, ou começa ou está sempre no meio das 3 semanas, as 3 temíveis semanas do ano. São as únicas 3 semanas de grande tristeza, preocupação, ligado aos pés do ano inteiro, como vi recentemente, que são o único período que sobrou para Esav, né, em contraponto a Yaakov, durante o ano inteiro. 3 semanas de um certo luto, de leis do que pode ser feito e o que não pode ser feito, como cortar cabelo, como outras coisas ligadas a um semiluto, né? Depois de Rosh Chodesh Av, mais ainda, até Tisha B'Av, que é o ápice disso, em que é um jejum completo, que a gente não pode usar sapatos de couro, se banhar, música. É um dia muito auspicioso para introspecção, refletir e mudar e voltar às origens. A gente vê que esse é o objetivo principal dessa época, né? As 3 semanas e o que é negativo existem, foram colocados no mundo para a gente poder superar e aproveitar e subir muito mais ainda. É a famosa descida para ter uma subida maior ainda do que foi antes. Não queria deixar de falar um ponto que eu estava ouvindo agora há pouco, uma aula também sobre Parashat Pinhas, também sobre Likutei Torá, e que tem a ver com o que a gente vai falar, mas talvez não dê tempo, não surja a oportunidade de falar sobre isso. Eu lembrei agora, não queria deixar de falar. Que uma das outras coisas, os contrapontos que tem entre esse mundo e o mundo que está por vir. É uma coisa interessante que esse mundo que está por vir, chamado Olam Haba, não necessariamente é um mundo no tempo, né? Quando fala Abá, ou que está por vir, ou mundo vindouro, como é comumente usado, mas acho que não quer dizer muita coisa, já é abstrato, né? A gente não vê isso. Então, uma palavra que a gente usa pouco, quer dizer menos ainda. Prefiro usar o mundo que está por vir, que pelo menos faz sentido, que quer dizer estar por vir, que não tem ainda agora. Embora não seja completamente fidedigno, porque ele também já existe nesse momento agora, então ele não está ainda para acontecer. Tem como viver o Olam Haba nesse mundo ainda, ou nessa época agora ainda também. Mas sem entrar muito nesse ponto, é o seguinte: tem uma purificação, tem uma limpeza que acontece ao chegar nesse Olam Haba.
porque necessariamente, mesmo um tzadik, quando vem para esse mundo que tem uma descida grande, que a alma se veste num corpo, que é uma coisa inusitada, inédita, não usual para a alma, né? Tá vestida no corpo, tá limitada por situações, por medidas, por todos os tipos de restrições que tem no corpo, que tem nesse mundo, de propósito, porque só assim a alma consegue entrar nesse mundo. De entrar mesmo nesse mundo, né? Então, quando a alma volta para Almabá, que é uma volta, né? Porque ela saiu de lá num certo nível, ela tem que então passar o processo inverso de se limpar, se purificar, para chegar e desfrutar um mundo em que não tem as limitações que tem nesse mundo aqui agora. E ela passa por ela é esfregada, limpada, tem um tratamento especial de choque. E que é muito maior, muito mais intenso do que acontece nesse mundo. Para ir para a última página e resumir, e deixar um pouco mais tranquilo, é que cada situação que acontece nesse mundo aqui de sofrimento, que não aconteça para ninguém e que nunca mais tenha nada de dor ou sofrimento, né? Como é explicado na Guemará, que o sofrimento que é aceitável para a gente é a gente botar a mão no bolso achando que vai encontrar uma nota de 100 reais e encontrar uma de 50. Ou uma moeda de 10 e encontrar uma moeda de 5. Esse é o máximo sofrimento que a gente pode aguentar, que a gente deve aguentar, que deve acontecer com a gente. A gente sabe que acontece muito mais do que isso. E mesmo assim, é explicado que cada coisa que acontece nesse mundo, por mais terrível que aconteça, Deus me livre, é considerado como sendo simplesmente é quase como se fosse um carinho comparado com o quanto que se consegue limpar e purificar no mundo do Amabá. Então, para resumir, é quase como se a gente tivesse ficar feliz quando a gente tropeça na rua. Eu vou dizer coisas bem simples, tá? Tropeça na rua, né? Não chegou nem a cair, nem se machucar, só tropeçou. Coisa que comigo acontece. Não com tanta frequência, mas acontece. Aí você leva aquele susto. Agradeça a Hashem. Baruch Hashem. Isso liberou de uma toxicidade, de uma carga, de um sofrimento muito maior no Amabá. Desproporcional. Né? Para algumas coisas, você considera como se fosse 1/60. Né? Um calorzinho que a gente sente aqui, que estava agora há pouco aqui no Rio de Janeiro, embora seja inverno, de noite, estava com quase 30 graus. Então, um calorzinho que a gente sinta, uma sensaçãozinha. Imagina multiplicar isso por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, até 60 quantidade de calor. Né? Como se falando, 30 graus, imagina como se fosse 1.800 graus. Seriam 60 vezes 30. 1.800 graus. Não sei se existe essa temperatura em algum lugar, mesmo dentro de um vulcão. Então, ao sentir 30 graus, que é uma temperatura alta aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, a gente está passando por 1.800 graus em comparação. Então, e mais ainda quando a gente consegue transformar isso aí. Em vez de sentir o calor, a gente sentir uma alegria, um prazer desproporcional através dessa transformação que a gente vai fazer. Então vamos conversar um pouco sobre essa transformação, a ligação com essa Parashat Pinchas e a época que a gente está vivendo aqui nesse mundo. Indo dos pés para a cabeça. Então, uma das coisas principais que está ligado com isso na Parashá não é só sobre o que acontece com Pinchas, que ele faz essa paz e se transforma de uma pessoa normal, comum, em o grande sacerdote, um sacerdote, né?
totalmente dedicado para Hashem, que é um Cohen, que é uma coisa que até hoje não tem como conquistar, nem pagar, nem se esforçar, trabalhar, estudar, não tem como, não tem como. Nunca teve, nunca terá. Aconteceu só com o Pinchas. Mas não é essa informação que a gente está falando. Está falando sobre os Korbanot. Os Korbanot, que na época do Beit HaMikdash era trazer, vamos falar sobre os Korbanot, nessa parashá fala sobre os Korbanot Tamid, que eram levados no Mishkan e no Beit HaMikdash, no templo, 2 vezes por dia, que é interessante, está ligado com o bom dia e boa noite, Shavuot Tov e Shabbat Shalom. São 2 momentos que marca, né, o dia e a noite. Um de manhã cedo e um Ben Arbaim, que é próximo, né, do escurecer, né, o fim da tarde, né, o final do dia, né, o começo e o final, que era levado, e ainda é levado, de um certo modo, um korban, que é traduzido como sacrifício de um animal, mas que está ligado com a raiz da palavra korban, que é lekarev, que é se aproximar e se conectar com Hashem através do animal, que está ligado com a nossa alma animal, os desejos, as emoções, as qualidades que a gente tem que melhorar e aproximar de Hashem e transformar para Hashem. Então o korban também está ligado com essa transformação, né, ao fazer o korban. Então, resumindo muito, já indo para a página final, é um discurso envolvido, longo, do Alter Rebbe, meu Rebbe de Lubavitch, sobre Korban, que é considerado como a base de toda a Torá, mais do que o Shema Israel, e mais do que o Bereshit, na criação do mundo. Na discussão, venceu como sendo a base total, que é trazer um Korban Tamid de manhã e um ao anoitecer, né, de noite, de tarde, né, de tarde para chegando à noite, que está ligado com esse Tamid, que é a constância, né, que é o fundamental. Isso é uma outra aula, a gente pode ver, eu devo ter falado sobre isso já, que é essa constância, no momento difícil, no momento melhor, a gente continuar tendo isso, né. Essa constância, essa continuidade, essa coerência, isso é muito importante. E isso dá um prazer enorme para Hashem. E tem um estado muito bom para a gente. Então, o Alter Rebbe fala que, em poucas palavras, Korban, que é esse sacrifício, ele também segue a regra de ter Machshavá, Dibur e Maaseh. Tem como expressar o Korban, realizar o Korban, essa aproximação, essa conexão com Hashem, no pensamento, na fala e na ação, mas que o principal nesse mundo, já indo para a última página, é a ação, que é como o Korban é feito, mas só no Beit HaMikdash, porque hoje a gente tem como fazer o Korban na Marshavá, que é a gente fazer a Tefilá do Korban, né? A Tefilá é comparada com um Korban, fazendo a Tefilá, a reza 3 vezes por dia, no Shabbat 4 vezes, cada vez é considerado como se fosse um Korban. Então, isso é através do pensamento, né? A Tefilá, embora a gente fala, mas está ligado com o pensamento. O estudo de Torá está ligado com a fala da Torá está ligado com estudando sobre os Korbanot, a gente é como se estivesse estando fazendo um Korban. Mas o principal é o mundo da ação, né? Que esse mundo é o mundo da ação, em que a gente realiza, executa e faz o Korban. Isso vale isso também para todas as perspectivas, como no trabalho, por exemplo, como dentro de casa. A gente está ouvindo uma coisa interessante do Shimon Peres, quando se encontrou com o rei Hussein da Jordânia, na casa de um Gvir, um judeu na Inglaterra, Mishkoin, se eu não me engano, e que eles se hospedaram na casa
da família, né, essa Moscone, e durante o fim de semana que estavam lá, quem fez tudo foi a senhora Moscone, porque não podia, né, contar com os empregados, questões de segurança, né? E ela que fez tudo, ela cozinhou. Tal. E aí que o rei propõe ao Shimon Peres, no final do dia, que os dois vão para a cozinha lavar a louça. Então a ideia de ir para a ação mesmo, né? Não é só estudar ou falar. Estão decidindo uma questão de paz importante, mas que o rei mesmo propõe, vamos lá botar a mão na massa, ou a mão no detergente e lavar a louça. Então esse é o mundo da ação. E caracteriza o mundo da ação, que é só nesse mundo aqui, nenhum outro mundo é chamado mundo da ação, é que convive o bom e o mal. Então, por definição, se eu queria tentar resumir, é muito profundo, muito envolvido, mas que dá para a gente entender de forma bem simples e como aplicar isso aqui. Para mim, já é uma coisa imediata de como fazer isso em cada momento, aplicar. Tão sublime, mas a gente conseguir usar de forma prática. Não que sirva para isso ou que é feito para isso, né? Pelo contrário, a gente tem que estudar a Torá de uma forma desapegada, né? Sem uma segunda intenção, um segundo interesse. Mas a grandeza da Torá é a gente justamente conseguir aplicar no dia a dia, como o Rebbe sempre falou, Horá, Torá, da linguagem de Horá, de orientação. Então, em poucas palavras, resumindo, em direto ao assunto, última página. Nesse mundo convive o bom e o mal. Em outros mundos não existe isso. É possível isso porque é o mundo da ação. Então tem o bom e tem o mal convivendo. E o fato de ter o bom e o mal é que você pode transformar o mal em bom. Como os dois existem, como existem também os pés e a cabeça. E o Rebbe dá mais uma vez a metáfora, né? De que nesse mundo a gente é como se fosse um feto dentro da barriga da mãe. E o feto da barriga da mãe, a cabeça se confunde com os pés, porque ele fica um bolo, né? Enrolado, inclusive naquela posição chamada posição fetal, agachada, que a cabeça está na altura dos pés. Engraçado, umas coisas divertidas da criança, quando ela é criança, neném, né? Não é criança não, só neném consegue fazer isso, é que ela gosta de botar o pé na boca, né? Tenta fazer isso hoje, já uma certa idade, é impossível fazer isso. É um exercício, né, chamado de aventura para um senhor de idade. Não sei se eu posso já estar me incluindo nessa situação. Mas então, juntar os pés com a cabeça é como a gente está nesse mundo aqui. Que é um mundo que tem essa possibilidade, essa simultaneidade de extremos, de opções extremas. E por justamente ter aqui nesse mundo essa explosão ou essa intensidade, essa força contida, porque tem dois extremos que convivem e que pode tanto ir para cá ou ir para lá. E mesmo indo, Deus me livre, para o lado negativo, ter como voltar e ficar mais positivo ainda que se tivesse escolhido desde o começo o lado positivo. Embora não é pra gente, não pode escolher o negativo para depois se beneficiar quando transforma em positivo. Então, nesse mundo tem o pé e a cabeça, o mal e o bom. E a gente tem condições de transformar os testes, as dificuldades, a escuridão, a galuta, né, que é o exílio, os sofrimentos, em grande alegria, no que é bom. E a gente eleva e faz com que o bom seja muito maior do que seria no estado original. Então tem essas opções extremas, literalmente extremas, de vida e morte, de positivo e negativo, masculino e feminino, entendam como quiser cada um dos lados, mas são opostos, são diferentes, são extremos, e tem, né, como já falei, voltando a falar sempre, porque reflete em tudo no mundo, como no próprio átomo, que é a menor partícula de matéria, ou não somente partícula, pode ser onda, né, que são diferentes, mas convivem ao mesmo tempo,
né, num átomo, que é o elétron e é o próton. O elétron, o próton, que é o negativo e o positivo. Tá pensando se eu contar uma piada, não, mas não vou contar não. Sobre o elétron e o próton. Mas uma, que é essa energia que tem muito grande, intensa, da convivência, né, que é absurda, né, é uma transformação impossível. Né, o menos com mais num espaço reduzido, muito pequeno, muito mais apertado do que uma casa, em que convive a esposa com o marido e convivem com paz, com shalom, embora sejam muito diferentes. Então tem essa intensidade, essa energia explosiva, mesmo sem explodir, que é na convivência entre o bom e o mal. E a gente tem a capacidade, porque justamente esse é o jogo, essa é a intenção objetiva aqui nesse mundo, não importa qual escolha que a gente faça, que ela vire, se transforme e passe a ser a decisão positiva, boa, de luz, de divindade aqui nesse mundo, e mostrar para todo mundo aqui de uma forma geral. Vou contar então, para aliviar um pouco, uma história, e talvez a gente volte a amarrar todos os conceitos. Então, o que eu vi agora, meus filhos, como eu já falei, talvez um pouco nas outras ocasiões, agora estão, Baruch Hashem, estão saindo de lá, já estiveram na região da Croácia, Bósnia, Montenegro, estiveram agora há pouco na Eslovênia, estão agora na Croácia, em Zagreb, que é a capital da Croácia, e passaram um Shabbat lá, junto com um Shelier, impressionante, né, israelense, casado com uma francesa, e conta uma história muito, muito impressionante que aconteceu justamente em Zagreb, não sei exatamente há quantos anos atrás, e foi contado hoje, né, por esse Shelier. Inclusive, BSH, Pratit, Província Divina, o nome do Shelier, foi confirmar agora, de Zagreb, justamente Pinchas, Rabbi Pini Zaklas. Então ele contou nesse Shabbat que uma vez ele estava participando de um programa, ele criou esse programa de visitar prisões, mesmo que não tenham tantos judeus, e encontrou um judeu da Venezuela que tinha sido preso, condenado e estava na prisão. Não entra em questão agora qual foi o motivo, mas uma coisa séria. E ele estava lá na prisão e o rabino continuou e visitava e falava sobre Torá e tal. Passou um tempo, o rabino ele foi solto, o venezuelano, na prisão na Croácia, e o rabino nunca mais o encontrou. Depois de um tempo, o rabino recebe um telefonema e fala: rabino, ele conta que o pai dele tinha falecido, essa pessoa, na Venezuela, e que ele estava lá em Zagreb e que ele queria falar o Kaddish pelo pai na sinagoga do rabino, mas queria entender porque o rabino nunca mais o tinha reconhecido ou falado com ele. Como assim? Você não está sabendo quem eu sou, rabino? Aí eles se encontraram e o venezuelano falou: sou eu que você me visitava quando estava na prisão. Eu falei: poxa, mas não tinha como te conhecer, realmente, está bem diferente. Aí ele falou que ele estava, agora ele era músico sem teto numa das ruas de Zagreb, que o rabino sempre passava por lá e nunca falava com ele. Ele ficava com vergonha de que o rabino não queria falar com ele. Ele falou: imagina, não tinha te reconhecido. E como é que você está? E aí esse músico venezuelano conta que ele, bem, que ele ganhou o dinheiro dele lá, mas tem uma coisa que deixa ele muito chateado, porque ele fica pensando por que a Hashem faz isso, porque justamente no outro quarteirão
Tem um outro músico, também que fica tocando, músico de rua, né? Que faz performance. E que faz concorrência com ele e leva muito, né? Os turistas passam por lá, né? Não dão para os dois, geralmente, dá só para um, não dá para o outro. Que fica chateado, você fala, mas como assim? Como é que é esse outro músico? Aí ele descreveu, falou, não, mas esse outro músico também é judeu. É de Washington, inclusive, Washington DC. Mas não quero que vocês fiquem chateados um com o outro. Vamos promover a paz. No Shabat ele vem aqui, você vai vir aqui e eu vou apresentar vocês um ao outro e vocês vão fazer as pazes. E assim foi. O Venson foi lá, ele o conheceu, realmente era quem ele estava imaginando, e conversaram e se passaram a se entender. Não sei exatamente de que modo aconteceu isso, mas inclusive nesse Shabat agora, estavam os dois lá juntos no Beit Chabad e em paz. Tocam ainda, provavelmente no mesmo, não sei se fizeram uma dupla ainda, um dueto, mas inclusive eu vi que tem uma matéria falando sobre a paz improvável entre dois músicos de rua feitas por um rabino Chabad em Zagreb. Mas qual o ponto aqui ligando com o que a gente tem falado? Hashem criou esse mundo com diferenças, com opostos, que apresentam um conflito inerente, porque são forças realmente que não são naturalmente para conviver de uma forma harmoniosa. Tem uma tensão, tem uma contradição, uma oposição que faz com que precise uma terceira parte ajudar a conviver. E pelo que a gente sabe, aprende, justamente essa é a beleza, a característica, o ponto turístico desse mundo aqui. Se não tivesse essa outra parte, não seria o mundo. O mundo é feito desses opostos que existem, convivem, como a gente já falou várias vezes, o tic-tac do relógio, o batimento do coração, o piscar do olho, a respiração, o pulso, a noite, o dia, o 1 e o 0, o homem e a mulher, feminino e masculino, são energias contrárias, opostas, que criam uma tensão, mas que é justamente, e vamos falar o ponto que a gente nunca abordou tanto assim, né, de forma tão clara, que também é o bom e o mal. A possibilidade de acertar e de errar. Positivo e o negativo. Justamente por ter as duas possibilidades que não existem nos outros mundos, né? Os anjos não tem como errar, não tem como fazer alguma coisa contra a vontade, não tem como não louvar a Deus. Eles veem claramente, é muito imediato, é óbvio. Então não tem um valor por ter a possibilidade de não fazer isso. Aqui nesse mundo, Hashem fez todo um exercício, entre aspas, para poder criar a possibilidade da gente igualmente escolher entre o positivo e o negativo. Ou que seja pelo lado só como recipiente, passivamente, acontecer com a gente uma coisa positiva ou negativa, fácil ou difícil, boa ou não tão boa. Que é o que a gente falou sobre o sofrimento, por exemplo. Que seja o menor dos sofrimentos. É uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma coisa desagradável. Hashem quer, e isso é o que dá mais prazer para ele, que a gente, através de passar, mesmo de forma passiva ou intencionalmente, uma coisa negativa, a gente pegue isso e transforme para o bom. Ao fazer isso, a gente libera uma luz, um prazer, uma energia, a Geulah, a redenção, a vinda de Mashiach, imediatamente agora aqui, já nesse mundo. E isso é através da ação, muito mais do que pensamento e fala. E está expressa, isso está expresso em
principalmente nas mitzvot que a gente faz. Tudo que a gente faz tem como reduzir a esse. Quando a gente dá uma tzedakah, a gente está fazendo essa ação explosiva, tremendamente energética, de tirar de um bolso e colocar no outro, tirar de um que tem para um que não tem. E isso tem uma energia que está ligado com uma resistência também, não é tão simples assim. Tem uma tentação a não fazer isso, tem uma inércia, tem uma zona de conforto. Ao vencer isso, em todas as situações, seja no nosso dia a dia, seja com a gente mesmo, seja com os demais, seja no trabalho, seja em casa, seja na sinagoga, seja ao fazer esporte, ao assistir, ao viajar, ao trabalhar, em cada situação a gente aproveitar, em cada segundo, em cada momento, em cada ponto, com cada pessoa, em cada lugar, para transformar isso em positivo. Isso significa fazer um korban na prática, mesmo sem estar no Beit HaMikdash, hoje, já agora. Isso é fazer com que a gente, como o Rabino fez, ajudou a promover a paz entre os dois músicos, né, o de Washington e o de Venezuela, em Zagreb, na Croácia, nos nossos dias de hoje, para que eles convivam e passem a frequentar a mesma sinagoga, voltadas para o mesmo ideal, que é trazer a paz para esse mundo, que já agora já, com Mashiach. Tudo bom para todos nós, só boas notícias, Mashiach now.